Olá meus amigos, aqui é o Samuel, tudo bem com vocês? Eu tenho hoje uma alegria, né, de estar fazendo esse vídeo para vocês, para esclarecer uma questão que tem sido colocada aí nos vídeos no WhatsApp, né, sobre um problema que eu tive com um cliente, né? Então eu vou contar para vocês o que aconteceu nesse vídeo, para a gente estar podendo esclarecer. Eu estou aqui com um produto que o cliente me devolveu, né? Eu não vou citar o nome dele, né? Eu só vou contar o que foi que aconteceu, tá? Então, eu vendi uma trefiladeira e algumas fresas para o cliente. O cliente recebeu, ele me pagou normalmente, né? Gostou da entrega, a rapidez da entrega, tudo mais, elogiou. E ele ficou com a máquina na casa dele por 3 meses, né? Sem montar a máquina. E de vez em quando eu perguntava para ele como é que estava a máquina, estava funcionando. Isso é um hábito meu, né? Perguntar de como que vai as máquinas, né? Que a gente vende. E ele falava que não tinha montado ainda, Isso foi durante 3 meses, né? Aí depois ele falou que montou a máquina. Aliás, ele disse que abriu a caixa, olhou, né? E achou que a máquina estava com defeito, que a polia estava empenada, que o eixo estava empenado, e como que poderia resolver a situação. Sugeri para ele que a gente trocasse as máquinas, eu mandaria uma outra máquina nova. Inclusive eu fiz um vídeo mostrando para ele qual seria a máquina que eu enviaria, né, para ele. Concordou que se enviasse, inclusive ele mesmo pediu que enviasse a máquina, né? Aí no outro dia eu acho que ele mudou de ideia e queria que eu devolvesse o dinheiro para ele enviaria a máquina para mim. Então eu concordei com ele também, né? E aí ele enviou para mim a máquina de volta. Ela está aqui na caixinha dos correios. Ainda tá do jeito que chegou para mim nos correios, ela tá selada. Aqui tá o endereço de postagem, né? O PAC certinho, do jeito que tá. Eu coloquei uma fita aqui para não mostrar o nome do cidadão, tá? Mas é lá de Alagoas, Coruripe, cidade. E as máquinas tá aqui do jeito que ele enviou para mim, tá? Eu vou abrir agora o pacote pra gente ver como que tá a máquina, né? Se a máquina estiver boa, eu vou falar. Se a máquina estiver fora de condição, eu vou falar, né? O que eu quero deixar claro é o seguinte: quem monta as máquinas sou eu. A terceirização que eu tenho é da parte de usinagem, então chega tudo usinado para mim e eu monto máquina a máquina. Então não sai nenhuma máquina da minha mão sem que eu observe ela. Então todas as máquinas saem intactas daqui, tá? Isso é uma garantia que eu dou no meu trabalho, da questão da qualidade, tá bom? Eu não sei como que a máquina tá, o que aconteceu durante esses 3 meses que ficou com o cliente, né? Eu sei que depois que nós fizemos o negócio, ele passou para algumas pessoas o vídeo que ele falou lá, que estava torta a máquina, ele mostrou lá, rolou. Pelo vídeo que ele mostrou para mim também parecia mesmo que estava torta. Só que a gente, da mesma forma que ele tem o direito de reclamar, eu também tenho o direito de duvidar, né? São direitos de cada um. Só que uma coisa que foi primordial, né, as orientações que a gente passou para montagem, para ele montar, ele também não montou a máquina, não chegou nem a montar a máquina, né? Então eu quero fazer isso. Eu vou montar a máquina aqui, eu já deixei a mesa preparada, né? Vocês podem ver que eu já instalei um motor aqui improvisado, tá? Deixei a máquina, a mesa, ela tá no nível correto, né? Vocês observar aqui, montei ela no nível, tá? Observe a bolinha ali, ela tá niveladinha, tá vendo? Nos 2 sentidos dela, né? Isso é primordial para a montagem de uma mesa. E eu vou abrir a caixinha agora pra gente ver como que tá, tá? Chega aqui pertinho pra gente abrir. Pra vocês verem que eu tô abrindo agora.
Tá, a caixinha, acabei de abrir, tá selado, tá? Do jeito que os correios enviaram pra mim de novo. Vou colocar ela do lado aqui. Tá as fresas que eu mandei pra ele. Foram 4 fresas, né? O cliente não chegou a montar a máquina, tá? Ele olhou na máquina, julgou que ela tava com problema e não quis montar. Checando as fresas que a gente mandou. As fresas estão aqui. E aqui está a máquina que ele disse que está com problema. Tá? Olha aqui. Esse lado da polia parece que tem um empeno, mas a questão da polia não quer dizer nada, né? Porque a gente tem que fixar ela agora e verificar como que tá. Porque esses mancais aqui é o mancal P205, ele é oscilante, os rolamentos que estão nele também, né? Então o que pode estar acontecendo é durante o transporte ele mudar a posição, mas ele volta, né? Porque ele é encaixado manualmente só, tá? Então isso que é a única coisa que pode estar acontecendo com a máquina. Aqui tem, inclusive tá sujo aqui dentro, repare que tá bem empoeirado, né? Que eu acho que, tá vendo lá? Tem resíduo de poeira. Essa máquina ficou aberta lá, tá? Tem ferrugem aqui, ó. Tá vendo aqui no meio da polia? Tem um fio de cabelo aqui. Tá? Essa polia é uma polia de alumínio, né? Então alumínio não enferruja. Aqui tem uma marca de um grão, uma questão de ferrugem. Não sei o que seria. Bom, eu vou estar montando a máquina agora para vocês aqui, ao vivo, tá? Inclusive a gente vai usar as mesmas frestas que eu mandei pro cliente. Vou colocar ela aqui. Eu já deixei a mesa preparada, então eu já tenho aqui as ferramentas que a gente vai usar. A gente está montando. Eu fiz questão de estar fazendo esse vídeo, gente, para poder esclarecer essas questões, porque uma coisa que eu prezo muito é a questão do nome da gente, né? Porque eu acho que isso hoje em dia é tudo, e a gente conquista o nome e de repente uma pessoa começa a falar coisas que não tem sentido, né? Até porque eu resolvi o problema com ele, né? Eu tinha devolvido o dinheiro para o cliente. Vamos fazer um vídeo sem cortes, tá? A montagem. Esqueci de colocar aqui. Vai ficar um vídeo longo, mas é necessário, tá? É necessário um vídeo mais longo hoje para a gente estar podendo esclarecer esse assunto aqui.
percebam que eu não mexi na máquina, certo? Eu só vou checar o parafuso se está apertado. Eu não sei como que, se chegou a mexer na máquina ou não, e ele, o aperto desse parafuso é importante. Vou checar aqui se ele foi apertado. Deu um aperto maior. De repente a pessoa desmonta lá, né? Eu me adiantei e deixei a mesa pronta já, pra gente não perder tempo aqui. Então, eu tenho as trefiladeiras minhas, já são todas de tamanho padrão, tá? Já tenho a medida como que seria a mesa. Então, já deixou pronto aqui. Pegando a fresa agora dele. Aqui. Essas são as fresas dele, certo? Eu tô fazendo com a fresa número... Vou pegar o maior, vamos pegar essa número 10 aqui, tá bom? Aqui vai acontecer um probleminha que eu não previa, que é a questão do... Não vai dar certo sim. Vai dar certo sim. Madeira que eu vou estar colocando é a madeira roxinho, tá, pessoal? Madeira que eu gosto de trabalhar.
finalizar direitinho aqui. Aqui ainda. Ela tá apertada aqui, por isso que fica com essa dificuldade aqui, tá? A própria fresa fez um desbaste aqui da... Um pouquinho. Essas são as dificuldades de fazer um vídeo ao vivo. Tá bem apertado aqui no meio. A guia também não está na altura. Nós vamos ter que ver a altura da guia. É bom porque fica instrutivo até para quem está montando a sua trefiladeira, né? Uns probleminhas que podem acontecer. Estou colocando um calço aqui.
precisar de duas arruelas um pouquinho maiores para a gente estar podendo regular a altura ali da guia, né? Aqui tá um potinho, todo mundo acha que tem, né? Eu chamo isso aqui de pote dos milagres. Tudo a gente acha aqui, né? Essas duas aqui eu acho que não dá uma altura suficiente. Vou checar. Aguardo. Vou colocar um calço aqui. Isso. Essa altura mesmo. Quero aproveitar, pessoal, e agradecer a minha querida esposa, que tem a paciência de estar gravando para mim todas as vezes que a gente precisa, tá? Ela é minha escudeira aqui na oficina. E ela me ajuda a estar fazendo os vídeos também. Se não fosse ela, a gente não conseguiria fazer esses vídeos aí. A altura agora tá certa. O guia é importante para não deixar a madeira girar na nossa mão, e também é importante para fazer ela entrar alinhada na máquina. De outra forma, ela pode entrar torta e isso prejudica o corte. Por isso que eu tive que desmontar aqui agora, colocar um calço para que ela ficasse em uma altura adequada para entrar. A própria fresa já está pegando na madeira ali, ela já deixa. Outra coisa que é importante quando a gente for montar a máquina é essa distância entre a fresa e o guia. Tem que ficar bem pertinho, bem próximo, tá? Para ela também não tomar a madeira da nossa mão. Ela já está pegando ali, está sendo bom que ela fica bem pertinho, apertado. Tá entrando, tranquilo. Um apertozinho para garantir. Ótimo. Fase de teste. Bom, é aqui que eu falo para vocês a questão de novo da segurança, né? Nunca esqueça da sua segurança. Quando você for montar a sua máquina, tá? Providencie para ela uma capa de segurança aqui, uma proteção para não deixar a polia exposta, ok? Quando você for trabalhar, usa óculos de segurança e mais alguns cuidados com segurança. Eu uso até um protetor auricular, tá? Para fazer com que a gente trabalhe bem, né? Não tenha risco de acidentes, que é importante, tá bom? Vamos lá.
que a máquina está rodando. Perfeitamente. Vamos olhar se ela vai cortar a madeira agora, ó. Bom, então está aqui a madeira, né? Repare, gente, que ficou lisíssimo, tá? Ela tá com um quadradinho desse lado aqui porque a medida da madeira aqui não tá adequada para 10 milímetros. A fresa ela é de 10 milímetros, certo? Então teria que cortar uma madeira aí maior com 12 por 12 ou 11,5, entendeu? Por isso que ela não ficou assim, mas aonde a fresa pegou aqui, que a gente vê, tá? Ficou perfeita. Essa madeira é madeira de roxinho, tá? Então, pessoal, gostaria que ficasse esclarecido sobre essa questão do cliente meu de Alagoas, lá de Coruripe, tá? Aqui tá a máquina funcionou perfeitamente, não teve nenhuma influência, o problema que ele falou não procede, tá? A questão da polia estar um pouco torta ou não, é simples ter resolvido, poderia ter resolvido lá mesmo. Eu sugeri enviar uma polia também, né, quando teve problema, sugeri trocar a máquina, e no final a gente pegou e devolveu o dinheiro. Então o problema foi resolvido, né? O que é difícil, que eu acho difícil, é a pessoa querer derrubar a gente, né? Mandando vídeo aí pro pessoal, pros grupos de WhatsApp, né? Colocando aí como se a gente fosse desonesto, né? Como se a gente trabalhasse de forma incorreta, né? Com material que não procedesse a questão da qualidade, né? Vocês viram que eu montei a máquina na frente da câmera, né? Sem nenhum corte esse vídeo, tá? Pus a máquina a rodar, aqui tá a fresa, aqui tá a máquina, aqui tá as madeiras que a gente passou pela máquina, né? Funcionou, todo mundo viu, né? Então eu acho que faltou um pouco de força de vontade da pessoa, né? Ou às vezes conhecimento, né? Capacidade, talvez, né?
em estar tentando solucionar, porque afinal de contas a gente faz tudo com tanto carinho para as pessoas, né? Porque é uma fonte de renda que a gente está oferecendo para a pessoa, né? Um trabalho onde que ela pode estar na sua casa produzindo ali alguma coisa, né? Com essa máquina, né? E com outras que a gente faz. E a pessoa às vezes